Então, boa noite a todos. Que o nosso Senhor Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um, cada uma. Hoje nós iremos terminar essa disciplina de doutrina de Deus e a prova já está pronta. Já enviei aí para os irmãos aí no grupo. Só que ela vai ficar à disposição a partir de amanhã. Amanhã 24, né? Então, a partir de manhã, próximo dia 24, né, amanhã, ela já vai estar à disposição aí para nós podermos iniciar. Lembrando que essa prova ela tem a duração de 90 minutos e são 10 questões de múltipla escolha e vale 40 pontos. Eu desativei aqui os mecanismos, porque esse mecanismo aqui, a prova é sem consulta. E essa prova nossa vai poder consultar, né? Então, eu desativei os mecanismos aqui, para que os irmãos possam pesquisar aí na apostila e fazer a prova tranquilamente. Aí, as outras provas, algumas aí serão sem consulta e todos os mecanismos serão ativados. Ou seja, vai estar aparecendo o rosto de cada um, vai estar aparecendo o áudio de cada um, e se a pessoa mexer no, 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 no site de pesquisa, vai acusar, e se a pessoa também mexer na apostila, vai acusar. Então, as próximas serão sem consulta. Então, vai forçar um pouco mais, né, para a gente poder estudar um pouco mais o conteúdo da apostila. E vocês terão 3 oportunidades. Você pode fazer a prova a primeira vez. Se a nota não ficar boa, pode fazer novamente e mais uma vez. Então, vocês vão ter 3 chances de fazer a prova para que essa prova possa estar... Deixa eu só responder uma mensagem que chegou aqui. Só um minutinho. Só um minuto que eu mandei aqui errado aqui, o link aqui. Para as outras pessoas que não estão no grupo, eu vou mandar novamente. Então, eu estava falando aqui das provas, né? Então, vai ser assim, tudo online. É a tecnologia ao nosso favor e é bacana, né? Que até pouco tempo atrás, a gente não tinha nenhum ou pouco conhecimento dessa tecnologia. Agora não, agora nós estamos sabendo usar essas tecnologias e não precisa de fazer uma prova presencial sem consulta. A gente pode fazer essa prova sem consulta aqui mesmo por essa plataforma, né, do Meet. Já estamos com 8 pessoas, né? Então vamos dar início ao conteúdo da apostila, para a gente poder encerrar esse conteúdo hoje, e os irmãos poderem estar prontos para a nova disciplina, que será Doutrina de Cristo, ou Cristologia, será a nossa próxima disciplina. Aquele ou aquela que quiser a apostila, façam igual da apostila passada, né? Façam uma lista de nomes
que essa semana, provavelmente na sexta-feira, eu vou lá buscar as apostilas impressas para aqueles que quiserem, né? Eu já mandei a apostila digital aí no grupo, posso mandar de novo, aqueles que não viram, e vamos continuar o nosso curso, para a honra e glória do Senhor. Então, aula de doutrina de Deus, é o último capítulo da apostila, que fala sobre um assunto muito interessante, que é a controvérsia ariana. Essa controvérsia foi muito interessante porque atacou profundamente a segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a primeira pessoa da Trindade, ela não foi tão atacada assim, que é o nosso Deus, né? Deus Pai. O Deus Espírito Santo, né, nessa época aqui, ele não era assim tão estudado. Ele era citado, mas ele não era estudado pelos pais da igreja, sim, de uma forma como ele merecia, né? E também pelos os gregos, que também não dava tanta importância à pessoa do Espírito Santo nessa época. Essa época que nós estamos falando diário é 320, 300 a 371 depois de Cristo, a época dos pais da igreja. E essa época aqui, a pessoa de Cristo foi muito atacada e os pais da igreja tiveram que fazer uma sistematização muito grande para defender essa doutrina da Trindade, também defender a deidade de Cristo e também a sua humanidade. Então, vamos para a apostila. Eu acho que vamos ver se vai dar aqui para a gente compartilhar. Apareceu para vocês? Sim. Apareceu? Apareceu. Então tá. Obrigado. Então, nós vamos falar aqui da controvérsia ariana. Esse Ario, ele foi um diácono da igreja de Alexandria, localizada lá no Egito. E Alexandria era uma igreja que tinha a escola de Alexandria, melhor dizendo, era formada por igrejas que eles interpretavam a Bíblia de uma maneira muito alegórica. O que seria essa maneira alegórica? Eles espiritualizavam muito a interpretação das Sagradas Escrituras. E já a outra escola que havia, que é a escola de Antioquia, eles já faziam uma interpretação mais literal dos escritos bíblicos, né? Então, essas duas escolas, tanto a de Alexandria como a de Antioquia, elas tiveram a primazia da interpretação bíblica na época dos pais da igreja, época que veio logo após a igreja apostólica, né? Ou seja, logo após a morte do último apóstolo, que é o apóstolo João, aí eles tiveram essa questão dessa polarização, né, de Alexandria e Antioquia. E esse Ário, ele era um bispo de Alexandria. E essa escola de Alexandria, ela, pouco antes dela se formar, ela tinha o seu principal mentor, né, e defensor, era um judeu chamado Fílon, de Alexandria. E esse Fílon, o que ele fazia? O que ele fez? Ele juntou a, a, os ensinos de Moisés, lá no Pentateuco, né, e com os filósofos gregos. E fez digamos assim, uma mistura, um sincretismo entre essas duas linhas
teóricas, né? Uma teológica e outra filosófica, e juntaram todos essas duas para que fizesse a sua interpretação de uma maneira alegórica, como eu já disse anteriormente. E Ário, ele viveu por volta do terceiro século. O bispo de Alexandria, como já disse anteriormente, que se chama, ele era presbítero, melhor dizendo, né? Presbítero Ário. E o, o bispo de Alexandria, que se chamava Alexandre, que era o principal nome da igreja de Alexandria, ele não entendia, ele não tinha um entendimento igual a Ário. Por quê? Ário, ele fazia com que ele acreditava que Jesus não era Deus coigual, coeterno e consubstancial Pai. Ele tinha a concepção, Ário tinha essa concepção de que Jesus foi criado por Deus. Ele observou lá um versículo de fora de contexto, lá de Provérbios 22, ele observou esse versículo fora de contexto e dali tirou uma doutrina. Uma coisa que nós temos que entender, nós iremos discutir bastante também, quando nós estivermos estudando hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar, qualquer texto. No nosso caso, a arte de interpretar a Bíblia. E um texto, ele não pode ser tomado unicamente e dali fazer uma doutrina a respeito desse texto. Não pode, porque senão pode ocorrer a questão de uma heresia. Se você pegar um texto isolado e tirar esse texto do contexto, você pode criar uma heresia igual essa heresia que Ário criou. Ele foi lá em Provérbios 22 e tirou um versículo do contexto e aí criou essa doutrina de que Cristo não era Deus e sim uma criação. Mesmo que sublime, mas uma criação. Isso vai contrariar totalmente a doutrina da Trindade, que é a doutrina, que é um ponto, né, fundamental da nossa fé. Bom, o arianismo, ele não foi a primeira controvérsia envolvendo Jesus. Houve muitas outras controvérsias envolvendo Jesus. Jesus ele foi tido como, primeiramente, como dizia a crença docetista, que ele não tinha corpo. Outras vezes, a humanidade de Jesus era atacada. Outras vezes, a divindade de Jesus era atacada. Porém, aqui, Ário foi o mais longe possível. Ele disse que Jesus era uma criação do Pai. E, e houve uma intensa discussão, uma celeuma a respeito dessa posição adotada por Ário. Houve uma discussão muito grande. Jesus era Deus ou era uma mera criatura? E isso se espalhou por todo o Império. A Igreja Católica aqui, ou melhor, a Igreja Católica era a igreja dos pais da igreja. Não era a Igreja Católica Apostólica Romana, no qual nós conhecemos hoje. Quando se fala Igreja Católica, nesse período aqui, se fala da Igreja Una, né? Uma Igreja Universal. Então, aqui, a Igreja, ela seria a religião oficial do Império. Constantino ainda não tinha feito o edito no qual ele trouxe a igreja para ser o cimento que iria fundamentar o seu império. Porém, pouco mais além, o imperador Teodósio, sim, aí a igreja
passou a ser a igreja oficial do Império Romano. Até Constantino, a igreja passou a ser livre das perseguições. De Constantino em diante, e principalmente em Teodósio, que veio logo após, aí sim a igreja recebeu o título oficial de Igreja do Império Romano. Então, já aqui nesse momento, Constantino queria que a igreja fosse o cimento que desse uma solidificação ao império. Ele queria usar o cristianismo para fundamentar o império como poderoso império romano que surgiu em muitos séculos anteriores. Ele queria usar a religião cristã para isso, para fortalecer ainda mais esse império. E como ocorreu essa controvérsia, essa discussão a respeito de um fato tão importante, que é a pessoa de Jesus Cristo, aí sim, Constantino tomou uma decisão. Ele chamou os bispos de todo o império para se reunir numa cidade chamada Niceia. Essa cidade, Niceia, não era a capital do Império Romano, porque o Império Romano ele faria, né, Constantino, ele construiria a cidade de Constantinopla, no qual seria lá sim o local onde o Império Romano teria sua capital. Porém, enquanto Constantinopla não ficasse pronta, eles se reuniram lá em Niceia, uma cidade muito importante também. E, continuando aqui a falar, voltando a falar aqui do imperador Constantino, ele convocou o Concílio de Niceia. Esse concílio aqui é o primeiro concílio universal da Igreja primitiva, ou melhor, da Igreja Católica, da Igreja Universal. Foi o primeiro concílio universal. Outros concílios já tinham acontecido antes, porém, num campo universal, como podemos dizer, em sua totalidade, esse aqui foi o primeiro concílio. E o concílio, um pouco antes, que aconteceu um pouco antes, lá em Jerusalém, na época apostólica, e esse concílio, ele foi aquele concílio que aconteceu lá em Antioquia, no qual houve uma discussão entre o apóstolo Paulo, entre Tiago, entre o apóstolo Pedro, se os recém-convertidos ao cristianismo poderiam necessitariam de guardar a lei judaica. E nesse concílio lá de Jerusalém ficou acertado que eles não precisariam de guardar a lei judaica, e sim se abster do que é sufocado, da imoralidade sexual e do sangue, né? Bom, voltando aqui para o concílio de Nicéia, que aconteceu em 300, deixa eu só olhar a data aqui, que eu fugiu a memória aqui. Foi 325, aconteceu o concílio de Nicéia, onde os bispos, 318 bispos de todo o Império Romano, se reuniram para discutir essa questão se Jesus era Deus ou não. Esse é o contexto no qual aconteceu o concílio de Nicéia. Esse é o contexto no qual os bispos se reuniram para discutir esse assunto de muita importância para a igreja, e eu digo na igreja de todos os tempos, né? Eu vou ler essa citação aqui para vocês. A grande questão envolvida nesse embate, que se arrastou pelos séculos 4 e 5, refere-se à relação entre a pessoa de Cristo e a divindade. Como Constantino, por meio do Edito de Milão, veja aqui, o Edito de Milão
tinha dado ao cristianismo um caráter oficial, as disputas eclesiásticas afetaram diretamente o império. Uma igreja dividida enfraqueceria Roma e, por isso, o imperador teve que intervir para resolver a questão ariana, no qual ameaçava dividir o Império Romano no meio. Então, até aqui, o Constantino deu à igreja um caráter oficial. Já em Teodósio, esse caráter oficial passou a ser o verdadeiro, a igreja passou a ser a igreja oficial de Roma. Então, aqui, ó, Ário era um presbítero, discípulo de Luciano, de Antioquia, um erudito asceta e um grande pregador nascido na Líbia. Então, ele era um discípulo desse homem aqui que morava lá em Antioquia. O presbítero levantou grande polêmica a respeito da pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo era uma criatura e Deus tinha criado Jesus, e Jesus não era eterno igual ao Pai, e nem igual ao Pai, consubstancial. Era a melhor das criações de Deus, mas ele não era como Deus. Mesmo assim, ele era uma criação de Deus. Então, aqui, esse provérbio aqui, depois os irmãos podem procurar aí na Bíblia, 8:22, ele fala da sabedoria. E a sabedoria no qual ela era chamada, que ela dizia o provérbio, né, que ela foi criada por Deus. Aí Ário pegou essa questão da sabedoria e associou ao verbo, associou ao Logos, associou a Cristo. E fala claramente no texto que a sabedoria foi criada por Deus. Então, ele associando a sabedoria ao Logos, portanto, ele tinha a ideia de que ele poderia também dizer que Jesus foi criado por Deus. Totalmente fora de contexto. Totalmente. Igual eu falei na questão da hermenêutica. Na hermenêutica, você não pode tirar um texto do seu contexto, senão você cria uma heresia. E várias heresias são tiradas da própria Bíblia. Várias. Muitas heresias. Eu posso até dizer que a maioria das heresias, elas são tiradas da Bíblia. Mas por quê? Porque há uma interpretação errada do texto. E aí se cria uma heresia, se cria uma mentira. Possa-se o texto a dizer coisa que ele não está dizendo, ele não está falando. Então, forma-se heresias. Então, tome muito cuidado, nós que seremos teólogos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o texto tem que ser pregado, o texto tem que ser dito o que ele realmente representa. Se você pregar uma palavra distorcida, você está pregando um erro ou então uma heresia. Então, o pregador da palavra, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque quando ele prega a palavra, ele tem que saber o que ele está pregando. Hoje em dia, a maioria das pessoas, com algumas exceções, é claro, elas pregam a palavra com um texto isolado e distorcem o que realmente o texto está dizendo. Muitos pregadores pregam dessa forma. Mas nós iremos aprender a pregar da forma correta. Nós temos na homilética, que também é uma, é uma disciplina que nos dá a condição de estar pregando da maneira correta. A homilética, ela trata da arte de pregar. A hermenêutica trata-se da arte de interpretar, e a homilética trata-se da arte de pregar. Então, isso é muito importante, nós temos essa consciência de estudar o texto, ler o texto, buscar iluminação do Espírito Santo, buscar de Deus o realmente sentido do qual o texto está dizendo, aí sim, para passar a outras pessoas, passar para a igreja, para que a igreja possa fundamentar a sua fé
pautada na verdade, somente a verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande do pregador. Quando ele lê o texto, ele tem que pregar o que o texto está dizendo. E, para isso, ele tem que ter muito conhecimento e muito preparo. Eu tenho muitas reservas, né, a pessoas que lê o texto e não prega o que o texto está dizendo. Tem pessoas que lê um texto e nunca mais voltam naquele texto. Ela começa a falar outras coisas totalmente diferentes do que o texto está dizendo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas isso é um estudo que nós veremos posteriormente, que é a hermenêutica e a homilética. E depois que Ario interpretou esse texto errado, ele fundamentou o arianismo. Aqui refere aqui, como eu falei anteriormente, esse texto refere a Deus criando a sabedoria. Ario associou a sabedoria ao Logos, a Deus, ao Verbo, e criou uma heresia que deu muito trabalho, que deu um trabalho imenso ali no período pós-apostólico. E a doutrina ortodoxa, o que quer dizer isso aqui? A doutrina reta. Ortodoxia é a doutrina reta, a doutrina que nós entendemos como correta, a doutrina bíblica. A doutrina heterodoxa é a doutrina errada. E aqui, no caso, a doutrina ortodoxa é totalmente contrário ao que Ario pregava a respeito de Cristo. Aqui, esse grande Gruden, ele é um grande estudioso do século passado, e ele diz o seguinte: o filho, que o filho é o verbo do Pai, gerado na eternidade do Pai, verdadeiro e sempiterno de Deus. Veja aqui a afirmação que o Gruden faz a respeito de Jesus, né? É consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma substância do Pai. Tomou a natureza humana no ventre da bendita Virgem e de sua substância. Então, quer dizer, Jesus, ele era da substância do Pai, ele era consubstancial ao Pai, e quando ele se vestiu da capa da humanidade, ele se tornou também humano. Então, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E, e foi no ventre de Maria que que as duas naturezas se, se formou. E ele veio ser homem e Deus ao mesmo tempo. Essa união entre o divino, né, a deidade, Deus, e com o homem, é chamado de união hipostática. União hipostática. É uma pessoa com duas naturezas. Também é conhecida como teontropia, que é a mistura de Deus com o homem. Essas palavras que, como eu já disse anteriormente, isso aí a gente vai aprender ao longo do tempo, né? Essa união hipostática, a teontropia, nós iremos ficar craques aí nesses termos, né? Com o tempo, com nossos estudos e com nossa pesquisa, né? E as duas naturezas, de sorte que as duas naturezas, isto é, a divina e a humana, se uniram em uma pessoa para nunca mais separar. Irmãos, vocês têm ideia de que Jesus, ele está hoje à destra do Pai, lá no trono da glória, ele tem o corpo humano igual a nós não, né? O corpo glorificado, porque quando ele ressuscitou, ele recebeu o corpo glorificado, mas ele tem um corpo espiritual, um corpo com as mesmas características nossas,
só que glorificado. E está à direita do Pai, sentado lá, com 100% homem e 100% Deus. Veja que o Deus Todo-Poderoso, ele tomou a forma humana, o que os teólogos chamam de acomodação. O Deus se acomodou à nossa natureza humana. Hoje, Jesus tem uma natureza glorificada e está à destra do Pai, com todos os seus poderes. Porque quando ele se vestiu dessa capa de humanidade, alguns dos seus poderes ele deixou de lado. Mas ele, agora, com o corpo glorificado lá nas alturas, juntamente com o Pai, ele tem todos os poderes que o Pai tem. E mesmo assim, ele possui um corpo espiritual, um corpo glorificado. E isso é muito importante a gente entender, porque nós também teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Nós teremos um corpo igual dele, um corpo glorificado. Se Jesus voltar agora, nós seremos transformados. Se Jesus voltar, nós já não estivermos mais aqui, nós teremos o corpo ressuscitado e um corpo perfeito, um corpo glorificado. Então, é por isso que a ressurreição de Cristo é também, assim como a morte de Cristo pelos nossos pecados, é também uma doutrina importantíssima, que nós não podemos esquecer nunca. Porque, como Cristo ressuscitou, nós também, um dia, ressuscitaremos, da mesma forma. Então, essa ressurreição de Cristo é a nossa garantia de que um dia nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo e estaremos para sempre com Ele, lá no novo céu e na nova terra, onde que habita a justiça. Então, essa é uma doutrina muito importante. Eu vou retomar aqui algumas doutrinas fundamentais da nossa fé, para os irmãos poderem entender um pouco mais a respeito disso. Doutrina fundamental da nossa fé, que a Bíblia é a palavra de Deus. Guardem bem isso, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma doutrina fundamental da nossa fé. Outra doutrina fundamental: Jesus é o Verbo que se fez carne. É o Verbo de Deus, é o Logos que se fez carne e habitou entre nós. É outro ponto fundamental da nossa fé. Outro ponto fundamental da nossa fé, que Jesus morreu em substituição a nós, porque nós somos pecadores e ele era justo. Então, ele teve uma morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar. Ele teve uma morte vicária, ele morreu em nosso lugar. Então, ele nos livrou do pecado através da sua morte. Esse é um outro ponto fundamental da nossa fé. E o outro ponto, que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, a ressurreição. Esse é mais um ponto fundamental da nossa fé, que está sendo atacado ao longo dos tempos. Que Jesus ressuscitou, e veja que a história, a narrativa bíblica diz que Jesus, depois de ressurreto, ele permaneceu aqui no meio dos homens ainda por 40 dias. E depois ele ordenou aos seus discípulos que fossem para o cenáculo e lá orassem. E ele já disse que ele subiria e para que ele tinha que subir para que o Consolador viesse, o Espírito Santo. E depois de 10 dias, no total de 50 dias, o Espírito Santo desceu lá no cenáculo no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que era realizada pelo povo judeu 50 dias depois da Páscoa. E aos 50 dias, ao 50º dia, Deus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio até hoje, aplicando essa bendita palavra aos nossos corações. Então, veja bem que interessante. A ressurreição de Cristo também é um ponto fundamental da nossa fé. Todo crente, não importa a denominação,
ele tem que acreditar nesses pontos. Mais um ponto fundamental, que Jesus foi assunto aos céus, está à direita do Pai. Todo crente tem que acreditar nisso. Outro ponto fundamental, que Jesus virá. Isso é certo, líquido. Jesus virá, julgará os vivos e os mortos, grandes e pequenos. Ele virá e julgará todos pelo o que todos fizeram por meio do corpo. A palavra do Senhor é bem clara. Jesus irá julgar todos, irá recompensar também a todos que fizeram algo pelo meio do corpo. Isso nos leva a crer também que o momento da gente fazer algo para Deus é agora, enquanto nós estamos nesse corpo corruptível. Depois que nós recebemos o corpo incorruptível, aí sim nós estaremos com ele na glória. Então, é outro ponto fundamental, Jesus vai voltar. Outro ponto fundamental, e eu vou ficar por aqui, nesses pontos fundamentais, é que haverá céu e haverá inferno. Isso também é um ponto fundamental da nossa fé. Todo crente ele tem que acreditar que haverá o novo céu e a nova terra, no qual habita a justiça, e haverá também o inferno, o lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E esses que eu narrei aqui são os pontos fundamentais da nossa fé. E, ao longo da história do cristianismo, eles pontos sempre foram atacados. E neste ponto especial aqui, Jesus está sendo atacado na sua deidade, o verbo que se fez carne. Jesus está sendo atacado aqui nesse sentido, porque eles não entendiam que Jesus era Deus que se encarnou, o verbo que se fez carne. Bom, voltando aqui para a nossa apostila, depois dessa afirmação aqui de Gruden, né? Que é o que também diz aqui, ó, de sorte que há duas naturezas, isto é, a divina e a humana, se uniram a uma pessoa para nunca mais separarem, dos quais resultou Cristo, verdadeiro Deus de verdadeiro homem, que verdadeiramente padeceu. Cristo morreu na cruz por nós. Foi crucificado, morto e sepultado para reconciliar o Pai conosco. Ser vítima não só pela culpa original, mas também pelos atuais pecados dos homens. Então Jesus ele morreu pelo pecado original, pecado lá de Adão e Eva. É um pecado original que se estendeu a toda a humanidade. Ele também morreu pelos pecados individuais de cada um de nós. É por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17. Essa é uma verdade que nós temos que estar cada vez mais entendendo e buscando repassar para outras pessoas. Então, o Ario começou a disseminar a sua heresia e muitas pessoas deram ouvido a ele. Amados irmãos, isso é um conceito muito importante. Quando você se prega uma verdade, muitas vezes você prega a verdade e as pessoas não ouvem. Mas se chegar uma heresia, uma doutrina herética, basta apenas uma vez e as pessoas dão ouvidos àquelas inverdades. A palavra do Senhor diz que as pessoas irão dar ouvidos a ventos de doutrinas de demônios. Então é muito mais fácil um herege chegar e pregar uma mentira e as pessoas acreditarem pela natureza caída de cada uma e do que um homem de Deus chegar e pregar o verdadeiro evangelho e as pessoas não dão ouvido. Agostinho de Hipona, que foi um pai da igreja muito importante, ele pregou o evangelho durante 40 anos, 40 anos. No final de sua vida, ele olhou para trás e disse: parece que eu nunca preguei nada, porque as pessoas não me deram ouvidos. Mas, para a honra e glória do Senhor,
para que nós possamos entender que Deus é o Senhor da história. Aquelas pessoas que viviam no tempo de Agostinho de Hipona, talvez não deram ouvidos mesmo não, mas a sua teologia durou a posteridade. E até hoje nós acreditamos em ensinos desse homem grandioso que foi Agostinho de Hipona. Então, aqui houve essa questão de... Estou falando aqui nessas páginas, nesse texto aqui, a respeito de que Ario fez e que as pessoas começaram a dar ouvido ao arianismo, né, que ficou conhecido. Amados irmãos, hoje existe uma seita que ela é ariana. Ela é totalmente ariana. Os testemunhas de Jeová, eles são arianos, porque para eles, Cristo é uma criatura de Deus. Cristo não é Deus. Então, os arianos, né, que também são conhecidos como Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles acreditam, no máximo, que Jesus é um semideus. Mas nós, de acordo com a ortodoxia, nós entendemos que Jesus ele é Deus, na mesma substância do Pai. Né? E no Concílio de Nicéia, os 318 bispos se reuniram, e uma coisa interessante é que tudo era pago pelo Império, o Império pagou estadia para eles, pagou alguma coisa parecida com diárias para os bispos ficar. Veja bem que há pouco tempo atrás o cristianismo era perseguido, eles teriam que se reunir em cavernas, totalmente clandestino, e aqui já reuniram os bispos, tudo pago pelo Império. Veja que coisa interessante, né? Como que mudou a situação do cristianismo, né? E nesse concílio de Nicéia, houve 3 partidos, 3 defesas. O primeiro partido era o partido do Ário, que tinha 28 bispos, e teve Eusébio de Nicomédia como apoiador das ideias arianas. O segundo partido foi de Alexandre, que era o bispo lá de Alexandria, defensor da ideia ortodoxa da plena divindade de Cristo. Então, para Alexandre, a divindade de Cristo era fator inegociável. Deus, Jesus, era igual ao Pai, né? Mais uma vez aqui, eu gosto muito dessa expressão, coigual, coeterno e consubstancial ao Pai. E aqui surgiu um personagem muito importante também, um pai da igreja, muito importante, que foi Atanásio. Esse Atanásio, ele tinha um pouco mais de 1,5 metros, ele era muito baixo, e ele era negro. Ele era conhecido como o anão negro, esse Atanásio. Mas esse aí só no tamanho, porque a eloquência desse homem, a maneira de se expressar, era uma coisa extraordinária. E ele foi o grande opositor às ideias de Ario, Atanásio. E o terceiro partido foi liderado pelo Eusébio de Cesareia. Esse Eusébio de Cesareia era um grande historiador. O que nós temos hoje a respeito de história, no período dos pais da igreja, muito se deve a Eusébio de Cesareia, porque ele é um historiador muito competente, né? E ele fez uma mediação entre essas duas posições, né? Aí ele falou um tema, uma palavra muito importante. Que Cristo foi gerado desde a eternidade e não criado. Esse aqui foi o ponto fundamental e foi aceito pelo Concílio de Nicéia. Jesus Cristo foi gerado eternamente. O apóstolo João fala isso.
que Jesus foi gerado, foi eternamente gerado. Então, ele não foi criado, ele foi gerado eternamente. O apóstolo João, ele fala isso lá no seu evangelho. E ficou uma situação muito bem definida a respeito dessa eternamente gerado aqui. E é uma doutrina ortodoxa, viu? Essa questão de ser eternamente gerado. O Ário, como ele era presbítero, ele não pôde participar do Concílio de Nicéia, foi proibido, né? E para alguns houve um desconforto com o imperador Constantino, que era um leigo, né? Ele não era teólogo, não tinha nada, não entendia nada de religião, o imperador Constantino, e ele entrava no meio das discussões. Isso causou um desconforto muito grande ali nesse concílio, né? Mas como ele era imperador, ninguém ia contra ele, mas os bispos não gostaram das intervenções dele. E as ideias de Ário, elas foram consideradas heréticas. Foi considerada uma heresia dizer que Cristo foi criado. E Ário foi destituído da sua posição que ele ocupava na igreja lá de Alexandria. E aqui surgiu o credo de Nicéia. Esse credo aqui, irmãos, é muito interessante, porque já havia um outro credo que aconteceu antes, que era o credo apostólico, e aqui houve o credo de Nicéia. Esse credo significa eu creio. A palavra credo, né, significa eu creio. Então, isso aqui foi o resultado do concílio de Nicéia. Eles escreveram, né, os bispos escreveram aqui esse credo, né, que significa eu creio. E aqui, eu vou ler para os irmãos aqui na íntegra, porque isso aqui é muito interessante a gente entender, porque os credos, os concílios, foram importantes naquela época para poder nós fundamentarmos o que nós cremos hoje. Né? Muitas das coisas que está aqui nesse credo são as coisas que a gente crê hoje. Nós estamos aprendendo aqui a saber como que chegou a doutrina ortodoxa até nos dias atuais. Então, vou ler aqui, bem devagarinho, aqui, para os irmãos entenderem. O credo de Nicéia contém a seguinte leitura. Então, fizeram lá o relatório final do credo de Nicéia. Ário foi tido como herege, né? Atanásio foi o grande vencedor do credo de Nicéia, e houve aqui, então, as seguintes expressões. Cremos em um só Deus, Pai onipotente e Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, como Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai, homoousios, mesma substância. Deus de Deus. Então, Jesus era Deus de Deus. Luz de luz. Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Gerado, não feito. De uma só substância com o Pai. Gerado, não feito. E de uma só substância com o Pai. Homoousios. Pelo qual foram feitas todas as coisas. Todas as coisas foram feitas em Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Está lá em Colossenses. Pelo qual foram feitas todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra, através de Jesus, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu, encarnou-se, né, e se fez homem, teotropia, ou união hipostática, sofreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e novamente virá para julgar vivos e os mortos.
cremos no Espírito Santo, e a todos que dizem, ele era quando não era, e antes de nascer, ele não era o que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam ser o Filho de Deus de outra substância ou essência. Aqui já é contra a Ario, né? Dando uma paulada aqui no Ario. Né? Ou feito, ou mutável, ou alterável, a todos esses, a Igreja Católica Apostólica anatematiza. Isso significa, a Igreja Católica Apostólica, ela anatematisma, ou seja, ela amaldiçoa. Isso aqui está amaldiçoando a ideia de que Jesus era uma criação. Esse aqui, irmãos, foi o credo de Nicéia, credo nicênico. Veja que ela falou muito aqui da condição de Jesus como Deus. Jesus exaltava muito a divindade de Jesus. Falou aqui algumas poucas linhas a respeito do Espírito Santo. E deu uma paulada aqui no Ario, que ele tentou fazer com que as pessoas acreditassem que Jesus não era Deus na mesma categoria do Pai. O credo de Nicéia, como disse anteriormente, serviu para reafirmar a divindade de Cristo. Então, aqui ficou certo que Deus, que Jesus era Deus. Ficou firmado, bateu o martelo, de que Jesus era Deus. Mas, porém, quando há uma ideia, uma heresia, essa heresia não sai, ela foi considerada uma heresia, mas ela ainda fica um tempo na mente e nos corações de pessoas que acreditam naquela heresia. Não é fácil você tirar uma heresia de circulação. Tanto que aqui, até hoje, tem grupos que afirmam que Jesus não é Deus. E houve uma reviravolta que, logo após o Concílio de Nicéia, o Credo Niceno, né, o Credo de Nicéia aqui, houve uma reviravolta por causa da irmã de Constantino. Veja como que era a política. E, na verdade, também, Constantino, ele era assim, simpatizante com o arianismo. Você vê que ele presidiu lá o concílio disse que reafirmou que era uma heresia essa questão do arianismo, e mesmo assim ele reviveu através da irmã de Constantino e também por Constantino. Aí Ario, que foi expulso e foi exilado, ele teve uma nova chance. Atanásio, que foi o grande opositor de Ario, ele passou a ser perseguido, e o Concílio de Nicéia, o Credo de Nicéia, foi substituído por outras formas, e aconteceu com que esse Concílio de Nicéia caiu por terra aqui. Até aqui parece que ele tinha perdido. Houve essa reviravolta de Ario, né? Mas houve esses três homens aqui, ó. Deus sempre levanta pessoas capacitadas quando a coisa está ficando feia. Deus sempre levanta homens capacitados. E ele levantou aqui esses três capadócios. A Capadócia é uma região ali da Ásia Menor, onde que é a Turquia. E Deus levantou esses três homens. E esses três homens foram importantíssimos na questão da afirmação de que Jesus era Deus. Foi Basílio de Cesareia, foi um desses homens. Gregório de Nissa, outro. E também Gregório de Nazianzo, o outro capadócio. Esses três homens aqui foram personagens da história eclesiástica que ficaram conhecidos como os três capadócios. Esses capadócios, eles eram homens de muita capacidade, também homens que defendiam a sua fé de uma maneira muito ferrenha. Eles eram verdadeiros apologistas, né?
Eles defendiam a fé mesmo, de todas as formas, com unhas e dentes. Eles reafirmaram, mais uma vez, a questão da substância, homocios, que dividia em três pessoas, ou seja, três hipóstases. Esses três capadócios, ele, mais uma vez, trouxeram à tona esse negócio, esse ensinamento ortodoxo a respeito da Trindade, né? E tirou aqui essa questão do modalismo. Modalismo era uma heresia que dizia que Deus, em certo momento, aparecia como Deus, em outro momento, ele aparecia como pai, como filho, em outro momento, como espírito. E era uma só pessoa que se mudava se travestia, né, dessas de pai, um momento de filho e um momento de Espírito Santo. Nós acreditamos que é um Deus uno e três pessoas. Eles aqui não, era um Deus uno, que uma hora era um, outra hora era o outro, e assim por diante. É o modalismo, também chamado de sabelianismo. Os irmãos devem se lembrar que na aula passada eu falei que existe uma igreja e um grupo musical que são adeptos dessa seita, né? E eles cantam hinos maravilhosos, que é a voz da verdade. A teologia trinitária deles, eles são modalistas, eles são sabelianistas, né? Os testemunhos de Jeová são unitaristas, e eles são unicistas, né? Modalismo, e eles acreditam que essa questão do sabelianismo, que Deus ele se apresenta de forma diferente. Bom, vamos continuar aqui. Enquanto Atanásio salientava vigorosamente a ideia de uma substância, e partir desse ponto para a descrição da Trindade, os capadócios partiam da ideia de três pessoas. Os três capadócios, Gregório de Nazianzo, o Basílio e o Gregório de Nissa, né? O Basílio de Cesareia, o Gregório de Nazianzo e o Gregório de Nissa, eles melhoraram bastante essa questão da Trindade, introduzindo essa questão das três pessoas distintas, jogando por terra o sabelianismo modalista, né? Assim, fazendo aceitável a teologia grega anterior, que concebia três pessoas em níveis distintos no ser divino, conforme defender Orígenes. Orígenes foi um pai da igreja lá de Alexandria, que ele fez uma associação também da filosofia com a teologia. E esse modalismo que eu falei aqui ficou também conhecido como sabelianismo. E tem muitos sabelianistas, modalistas até hoje. Aí teve que fazer um outro concílio. Veja que houve o concílio de Nicéia, agora um outro concílio, que é o concílio de Constantinopla. Aí sim, a cidade de Constantinopla já tinha sido feita, e esse concílio não precisou de ser em Nicéia mais, e sim lá em Constantinopla. Só lembrando aqui os irmãos, que muitos hereges, eles afirmam que a Trindade divina, ela foi criada por Constantino aqui no Concílio de Nicéia. Isso é uma heresia pura, porque na Bíblia Sagrada nós já temos, né? Ide por todo mundo, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que Constantino iria inventar aqui a Trindade, que é a Trindade, sendo que na Bíblia já fala das três pessoas? E a Bíblia inteira, Gênesis, Apocalipse, ela trabalha nessa questão da Trindade. No Antigo Testamento um pouco mais velada, e no Novo Testamento bastante explícita. Então, isso é heresia de pessoas que não conhecem a teologia. Eu falei na última aula que eu tive um embate teológico aí com alguns aí, testemunhos de Jeová e mormons a respeito dessa Trindade.
respeito da Trindade Divina. Foi até no YouTube, lá na rede social lá do YouTube, que eu tive esse embate com eles, explicando para eles o verdadeiro sentido da Trindade. Eles falaram assim comigo assim, ó, a Trindade foi uma palavra que nem existia na época da Bíblia, não existia mesmo não, mas o conceito de Trindade já tinha milhares de anos que já existia o conceito da Trindade. Não é a palavra que vai provar a inexistência de um conceito, né? Bom, e houve o Concílio de Constantinopla. O Concílio de Nicéia foi em 325 e o Concílio de Constantinopla foi em 381, ainda para poder trabalhar a pessoa de Cristo, a posição da pessoa de Cristo na Santíssima Trindade. Veja que houve esses dois concílios aqui, tanto de Nicéia como de Constantinopla. E aqui, ó, o Concílio de Constantinopla, ele ratificou a ortodoxia que foi afirmada lá em Nicéia. Aqui, o imperador, o Ário o Ário morreu, né? O Ário morreu, Atanásio foi reativado ao seu posto, né? E essa questão do arianismo foi reafirmado que é realmente uma heresia, e foi tirado do conceito ortodoxo da igreja, né, que não havia nenhuma condição de Jesus ser criado, né? E houve esse segundo concílio ecumênico. O primeiro concílio ecumênico foi Nicéia. O segundo concílio ecumênico, que reuniu todos eles, todos os bispos, foi Constantinopla. O arianismo foi completamente rejeitado, definitivamente aqui pela igreja. E foi confeccionado um outro credo. Esse credo juntou o credo de Nicéia. O credo de Nicéia defendia a divindade de Cristo, e o credo de Constantinopla defendia a humanidade de Cristo. E eles fizeram uma fusão entre esses dois credos e originou o credo de Niceno-Constantinopolitano. E diz o seguinte, tem o seguinte dizeres. Vou ler integralmente aqui para os irmãos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai antes da fundação do mundo, ou antes da fundação do século, todos os séculos. Luz de luz, Deus verdadeiro do verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne por meio do Espírito Santo e da Virgem Maria, tornou-se homem, foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, novamente há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou os profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos no século vindouro. Este é o século niceno-constantinopolitano. Esse credo aqui reafirmou algumas coisas a mais a respeito da humanidade de Cristo. Tornou-se homem e foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Então, irmãos, aqui nada mais, nada menos do que os nossos pontos fundamentais da nossa fé, que eu falei aqui anteriormente. Nós temos aqui, esse credo, ele é importantíssimo, porque ele traduz o que nós acreditamos hoje, né? Não fiquem assustados, porque está falando aqui que cremos numa igreja católica, né? Aí o pessoal já associa a igreja católica apostólica romana, né? Do Papa, não. Aqui não está falando de igreja católica apostólica romana. Aqui está falando da igreja una e santa. Qual seria essa igreja una e santa? É a igreja espiritual. É a igreja que, quando nós aceitamos Jesus, nós somos incorporados nela. É o corpo de Cristo. Aqui não está falando de uma igreja física, uma denominação. Aqui está falando da igreja que é o corpo de Cristo. Então, não se preocupem quando aparece essa questão de católica apostólica. Toda a igreja daquela época, ela era católica e apostólica. Só depois, na Idade Média, depois dos imperadores, que ela passou a ser católica apostólica romana, com sede lá em Roma. E é uma igreja física. E está se tratando de uma igreja espiritual, corpo de Cristo. Bom, irmãos, aqui já está chegando aqui no final do nosso estudo, né? Nossa apostila. Aqui é a conclusão. Essa conclusão aqui foi a minha conclusão a respeito do estudo, né? Vou só dar uma lida aqui para os irmãos poderem entender um pouco melhor. Nós, no decorrer dessa disciplina, aprendemos que o estudo sobre Deus nunca será pleno. Estudar Deus, nós nunca iremos conseguir estudar Deus plenamente. A questão da inescrutabilidade de Deus. E as concepções sobre Deus, nós também falamos aqui sobre as concepções sobre Deus, que nós falamos ali, acho que, se não me engano, no capítulo 2. Né? Falamos também do monoteísmo, que é a concepção correta de Deus. A existência de Deus, a Escritura não tem o intuito de provar que Deus existe, mas ela já parte do pressuposto que Deus existe. Deus criou todas as coisas. No princípio, criou Deus. Bereshit bara Elohim, em grego. Em grego não, em hebraico. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Os nomes de Deus, também nós falamos, os nomes compostos, os nomes simplificados de Deus. Estudamos também os atributos de Deus e chegamos o que seria uma das maiores e mais intrigantes revelações, essa sim, a Santíssima Trindade. Isso aqui, amados irmãos, é inescrutabilidade de Deus pura, porque, humanamente falando, nós não iremos entender o significado da Trindade. Nós somente iremos entender o significado da Trindade quando nós estivermos na glória com Deus Trino, com Deus Triuno. Só assim nós vamos entender. E nós, por mais que a gente tenta, humanamente falando, é impossível a gente entender essa questão da Trindade. Como também é difícil nós entendemos também um Deus que se transformou em homem, um Deus que veio à Terra e se tornou homem, né? A união hipostática, a teotropia, isso foge à nossa capacidade de entendimento. Mas nós temos que entender, nós temos que buscar entendimento, mas o mais importante é a nossa fé. É a fé que vai nos dar o refrigério que a nossa alma precisa. Entender que a Bíblia diz que existe um Deus que é trino, que a Bíblia a Bíblia afirma que
o Deus que veio, se tornou homem e habitou entre nós. A Bíblia diz isso. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E nós cremos na Bíblia, é um dos pontos fundamentais da nossa fé também. Então nós temos que crer. Quando a razão não pode explicar, nós temos que buscar a explicação pela fé. Isso é a chamada economia de Deus. Deus ele não revelou todas as coisas. Lá em Deuteronômio, né, 31, não me lembro agora se 31 mesmo, fala, né, que as coisas reveladas, que as coisas ocultas são do Pai, e as reveladas são para nós e a nossa família. Né? Então, veja que coisa maravilhosa, a gente entender que nem tudo vai ser explicado pela razão. Nós teremos que ter fé. E a Trindade é um dos conceitos que nós temos que ter fé para buscar. Outra questão também interessantíssima, que nós não conseguiremos buscar uma explicação, é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. São duas coisas que parece que uma elimina a outra, mas não. Deus ele é soberano e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Que coisa maravilhosa. Foi necessário, devido a alguns questionamentos ocorridos depois dos apóstolos, que fosse sistematizada essa doutrina, que é a doutrina da Trindade, havendo homens dotados de grande sabedoria para defenderem apologeticamente a ortodoxia referente à divindade de Cristo, que foi mais atacada. Aí nós terminamos essa disciplina sabendo que estamos longe de esgotar todo estudo. Porém, muitas coisas que precisamos saber foi dito e ensinado nesse trabalho. Deus abençoe. Até a próxima disciplina. Glória a Deus, aleluia. Aqui são as referências bibliográficas, né? Porque essa apostila aqui, ela é uma pesquisa. Ela não saiu aqui da minha cabeça, eu não escrevi aqui por conta própria. Aqui, ela é uma pesquisa. E essas referências aqui são de onde que eu tirei o que está escrito aqui. Aqui eu não escrevi nada do meu entendimento, que eu acho. Aqui é pesquisa. E essa aqui são as referências bibliográficas no qual esse trabalho foi baseado. E todas as apostilas que nós iremos estudar é dessa mesma forma. É baseada em pesquisa. Não tem achômetro, não tem eu penso assim, não tem nada disso, porque um trabalho, um curso do nível que nós estamos fazendo, né, que é um nível acadêmico, ela tem que ser baseada em pesquisa. Não pode ser baseada no achômetro, no eu penso, no eu entendo assim, não. É pesquisa. Então, eu espero que os irmãos tenham gostado aqui dessa disciplina, né? A doutrina de Deus. A próxima será a doutrina de Cristo. E que nós possamos, da mesma forma que nós trabalhando com a doutrina de Deus, nós possamos também trabalhar na doutrina de Cristo. Alguma pergunta aí, irmão? A Ana quer perguntar alguma coisa aí? Não é Ana, não, pastor, é Edna. Edna? Eu tô no computador da minha filha, então por isso Tá. que deu, tá bom? Boa noite a Joia. todos vocês. Eu queria, pastor, quando o senhor disse, né, da Igreja Católica, e que assim, a gente não preocupasse com essa questão da Igreja Católica, porque a igreja é uma só, ela é una, eu queria complementar, né, porque é o seguinte, a Igreja Católica ela foi muito importante nessa questão da Trindade. Mas eu Porque... falo o seguinte, só um minuto, Edna, para me explicar direitinho para você. Eu não estou falando de Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Papa, não. Essa Igreja do Papa, ela totalmente fora, ela está totalmente errada, porque ela não se baseia
a doutrina dela na Bíblia Sagrada. Ela se baseia a doutrina na Bíblia, no Papa e na tradição. Então, ela não pode entrar no mesmo entendimento nosso, que somos nós que somos protestantes. No que fala que a Igreja Católica Apostólica é a igreja que tinha na época, e era o corpo de Cristo que tinha na época, sabe? A Igreja Católica Apostólica. A Igreja Romana veio depois com os imperadores, e é uma denominação, né? Que depois veio a Reforma Protestante, que nasceu as denominações evangélicas, né? Mas a Igreja Católica, nós, infelizmente, nós não podemos ter nenhum tipo de comunhão com a Igreja Católica, porque eles são heterodoxos, né? A doutrina deles são erradas. Pode continuar, por favor. É o seguinte, o que eu estava falando é que a Igreja Católica, né? E assim, ela vem de muito longe e ela vem ditando ordens mesmo, né? Sim. Sobre o que deveria, o que não deveria acontecer. E esses concílios, eles se deveram exatamente, né, a muito deles, porque a Igreja Católica, ela queria fazer com que Cristo ele fosse visto como Trindade, exatamente para que todos os homens eles pudessem conhecer que a Igreja ela era plena. Hoje, o que foi acontecendo com o passar do tempo? A Igreja ela começou a se separar, a ter divisões e a ter novas interpretações. Então, quando o senhor fala assim, não se assuste que não é igreja católica e tal, não, é uma ramificação, né? E assim, logo depois nós tivemos Lutero, que começou com o protestantismo, hoje em dia também, muitos dos protestantes, muitas igrejas evangélicas também têm essa divisão, tem pessoas que acreditam somente em Deus, no Espírito Santo, não acreditam em Jesus. Então, assim, são situações que a gente tem que aprofundar mais mesmo, né? Sim. O que eu estou tentando falar aqui é fazer uma pesquisa para entender mais, porque muitas pessoas que não conhecem, igual eu como professora de Geografia e História, conheço toda uma história, né, da igreja, conheço toda a história do povo, aí a gente começa a perceber que hoje, nos dias de hoje, para a gente entender como que chegou até no momento da gente cristão compreender Cristo, né? Compreender Deus e compreender o Espírito Santo através de uma fé inabalável é muito complicado, porque as pessoas no passado, elas brigaram muito para isso. Era uma coisa que estava na Bíblia, alguns tiravam alguns escritos da Bíblia, outros colocavam, outros aumentavam. Então, essa situação eu acho que é importante, né? Uma opinião minha, eu acho que é importante cada um que está aqui aprofundar um pouco mais, porque o que o senhor trouxe é coisas para a gente estar realmente repensando, para a gente falar composição sobre a questão, porque tem muita gente que fala assim, mas vocês falam que vocês sempre são corretos, né? A Igreja Católica acha que ela é correta por causa dos santos, o outro acha que ela é correta por causa de porque guarda o sábado. Então, são questionamentos que até hoje são feitos, né? Por que nós evangélicos não guardamos o sábado, né? Aí a gente tem lá na Bíblia que Deus falou que fez milagre. Jesus Cristo veio como filho de Deus e ele fez milagres no sábado, né? Ele curou. Então, são muitas coisas, muitas questões que ficam, né, subentendidas, pastor. E o que eu estou falando com o senhor é que o que nós temos na apostila e o que nós estamos estudando é muito pouco, né? Em relação à diversidade, né? A dimensão A do que gente não foi tem para tempo, né? chegar nos dias de hoje. A gente não tem tempo de abranger todo o Não conhecimento, né? temos, é muita É coisa. Por muita isso, coisa. o que eu estou falando aqui é uma sugestão mesmo, a título das pessoas se aprofundarem, né? Buscarem pesquisa, e depois, assim, como eu sempre falo com o senhor, eu peço no privado, né? Eu acho que eu sou muito chata aí, fico pedindo Não, coisa no não. privado. Mas, assim, porque eu acho que é muito confuso mesmo. É muito confuso. Para a gente que tem anos de evangelho, já é confuso. Imagina uma pessoa que está entrando agora, É, é confuso entender a história da igreja, né? é confuso, mas a gente tem que ter um norte, né? A nossa regra de fé é a Bíblia. E
E você conhecer a Bíblia, você responde muitos desses questionamentos. Como Sim. você falou do sábado aí, por exemplo. O sábado, por que nós não guardamos o sábado? Porque claramente, nas cartas paulinas, diz que as leis cerimoniais lá do Antigo Testamento, elas se cumpriram em Jesus. Então, quando você se fala, vou guardar o sábado e para Sim. ser salvo, né? Não é. A salvação é pela graça em Jesus. Sim. Então, o sábado já foi tirado do contexto da nova aliança. Então, nós não temos que guardar mais o sábado. E quando você conhece os textos bíblicos que falam a respeito disso, você já elimina uma dúvida dessa, né? É. Igual fala, Não, por é o que eu estou exemplo, falando, não é dúvida para mim. Eu eu estou sei, falando, né? Que as na pessoas questão, questionam. na questão das pessoas, não falando tipicamente você, não, né? As pessoas que têm dúvida a esse respeito. E hoje, até assim, nos dias atuais, há pessoas que têm que guardar o sábado, porque quem não guardar o sábado, ele não vai ser salvo. Aí tira o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, que foi o único. Né? Isso é uma heresia, porque quando você é salvo unicamente por Jesus, é só por Jesus. Você não pode ser salvo por Jesus e outra coisa. Isso é uma heresia. E quando se tem conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é categórica. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem por obras para que ninguém se glorie. Então a gente tem que entender a Bíblia. É por isso que eu falo, no primeiro dia de aula, que eu perguntei aos irmãos se já leram a Bíblia toda. Você tem que ler a Bíblia toda, você tem que não só ler, você tem que buscar entendimento, conhecimento da Bíblia. Muitas dessas coisas, dessas dúvidas que a gente tem, dessas dúvidas que possa vir a ter os alunos, tira através do conhecimento da palavra. Mas isso não vem assim de uma hora para outra, é com o tempo. Era só essa contribuição mesmo que eu queria dar. Foi pertinente a sua contribuição. Sim. É porque a gente tem que, igual fala a Igreja Católica, né? Muitos falam que a Igreja Católica tal, está errada e tal. Mas eu creio que tem verdades lá na Igreja Católica. Sim. Porque toda verdade, não importa onde que ela estiver, é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Mas é o seguinte, se tem a verdade, ou se tem a verdade, que é verdade de Deus em todos os aspectos, mas também tem mentiras, tem erros. Assim como a igreja protestante, que é formada por homens, também contém erros. Contém erros também. Mas é por isso que nós temos que conhecer cada vez mais para poder te eliminar do nosso meio essas coisas que não são ortodoxas, né? Sim. Obrigada. Nada. Pastor Eliette, a paz do Senhor, boa noite. Pode ser, Eliette. Não como a pergunta da Edna, mas o senhor explicou bem sobre esse credo aqui, né, que ficou decidido no Concílio de Constantinopla, e que essa igreja era única e santa, não era a Igreja Católica Apostólica Romana. Não era nenhuma igreja, denominacional, né? Vamos dizer assim. Nenhuma, Sim. Por exemplo, Assembleia Pentecostal, tal, não. É a igreja de todos os santos, né? A igreja das De pessoas Cristo, salvas. né? Sim. E então, resumidamente, o credo, esse credo que ficou definido, né, no Concílio de Constantinopla, ele teve a importância para confirmar a substância de Jesus fazendo parte da Trindade, seria isso? Os dois credos teve, sim, tanto o de Nicéia como o de Constantinopla, o de Nicéia abrangeu mais a divindade de Cristo. Porque o que estava sendo discutido ali naquele momento era que se Jesus era Deus igual ao Deus Pai. Já houve a necessidade do outro credo de Constantinopla para não mais discutir a divindade de Cristo, que já estava discutida esse aspecto, e sim a humanidade de Cristo, porque Deus se fez homem. Sim. Aí esse concílio de Constantinopla foi mais para dizer a respeito Para reafirmar para reafirmar a
a humanidade de Cristo também. E esse credo, então, ele não é o mesmo, ou foi feita uma adaptação da Igreja Católica Apostólica Romana, que ela tem uma oração que chama Crê em Deus Pai? Não, essa oração de Cristo Deus Pai da Igreja Católica, ela nada mais, nada menos do que esse credo. Ela fez uma adaptação, porque parece que ela coloca todos os santos, algumas Aí, coisas assim. o que estiver fora do credo aqui, desse credo que eu li, é adaptação. Sim, Eu aí não, eles fazem isso, usam como uma oração, né? eu não conheço bem essa. Quando eu era pequeno, minha avó fazia a gente rezar, né? Mas depois que eu É aceitei porque eu Jesus, sei que a Igreja Católica ela tem uma oração que chama Crê em Deus Pai, e é parecido, só é que porque acho que tem alguma adaptação. eu creio, eu vou até pesquisar para vocês depois, eu creio que pode ter havido alguma adaptação, né? Pode ser. Porque depois vieram outros credos, e não ficou só nisso, não. Tem o credo de Atanásio, né? Tem outros credos que veio um pouco mais à frente. Teve outros concílios, veio outras confissões de fé depois, né? Eu estou dando aula agora para o pessoal aqui da Igreja Batista da Família Bela Vitória, estou dando aula de história da igreja. E justamente eu terminei agora esse estudo com eles lá. Fala dessa história da igreja, muito dessa parte, né? Da Reforma Protestante para frente, né? E é muito interessante a gente estar estudando assim. Ô, irmãos, isso aqui, o que nós estamos fazendo aqui, não tem preço, viu? A gente estudar a palavra do Senhor. Muitas pessoas negligenciam esse estudo, né? Achando que não tem necessidade. Mas eu entendo que é de suma necessidade, porque se você quer ser um crente firmado na sua fé, um crente firmado na doutrina da palavra de Deus, você tem que conhecer. Né? Se a gente tiver que, por exemplo, que Eu debater saí com. sem querer. Se eu tiver que debater com o Testemunho de Jeová, ou com Mormons, ou com o Adventista do Sétimo Dia, ou com algumas das religiões afrodescendentes, né, afrodiaspóricas, se a gente tiver que. Você tem que ter o conhecimento fundamental da sua fé para você apresentar para eles a, a sua fé, o seu conhecimento. O que acontece muito dentro das igrejas, que o crente ele não está preparado para defender a sua fé. A apologética do crente é muito fraca. Aí fica nas mãos. Eu já recebi ligação de várias irmãs aqui, de alguns irmãos, desesperadas, porque o testemunho de Jeová fica ligando para a casa delas lá e está embaralhando a mente delas. Aí eu tenho que fazer todo um trabalho assim né, de voltar, de reafirmação dos pontos fundamentais da nossa fé. Né? É porque acaba que eles estudam bastante, né? Eles estudam muito mais, né? Muito mais. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, não estou generalizando, né? A igreja, ela se preocupa muito com a questão da espiritualidade, né? E preocupa menos com a questão do aprendizado da palavra. Aí você fica muito espiritual e com pouco conhecimento da palavra. A verdade tem que ser o seguinte: você tem que ser muito espiritual e também exímio conhecedor da palavra. Aí você é um crente firmado na fé. Porque se você é um crente muito espiritual, mas sem conhecimento, aí você não está sendo completo. Um avião, para voar, ele tem que ter as duas asas. Se faltar uma, ele vai. Né? Então, tanto a espiritualidade como o conhecimento da palavra tem que andar no mesmo nível. E hoje em dia é muito difícil a gente ter o conhecimento da palavra, né, no mesmo nível que da espiritualidade. A espiritualidade muitas vezes está lá em cima, o ensino da palavra está cá embaixo. E também, se você tiver pouca espiritualidade e muito ensino da palavra, você vai virar um crente acadêmico, que também não é o ideal. Você tem que ter os dois aspectos juntos. Aí você é um crente firmado, né? Tanto na espiritualidade quanto também na palavra. Amém.
Obrigada. Né? Então, enquanto eu estiver assim, com saúde e disposição, eu vou pregar para os irmãos e levantar essa questão. O que está faltando em nós é muito conhecimento da palavra. Eu vejo que tem muitas igrejas que as pessoas que estão nas igrejas, elas não conhecem nada da Bíblia. Elas ficam recebendo só o que o pastor está falando. Elas não preocupam, elas não são bereanas, né, como aquela passagem, né? Elas não buscam o aprimoramento. Às vezes o pastor fala, aí a pessoa não pesquisa o que o pastor falou para ter um conhecimento. Às vezes o pastor está falando uma coisa, às vezes ele errou, aí você vai e também fica perpetuando aquele erro. Não, você tem que também ser bereano, né? A palavra manda a gente ser bereano. Você buscar conhecimento, você mesmo. Igual a Edna falou aí, né? Você buscar o conhecimento, você tem que pesquisar, né? O crente tem que ser um pesquisador da palavra. E o estudante de teologia, ainda mais, tem que se pesquisar mesmo, buscar conhecimento. E não ficar só nessa apostila, que essa apostila tem 30 páginas, 20 páginas. O que eu estou passando aqui para os irmãos é só levar o conhecimento de que as coisas existem. Aí, você quer ser realmente um especialista nas coisas de Deus, você busca o conhecimento. E hoje nós temos muitas ferramentas aí para aprimorar esse conhecimento, né? Mais alguma pergunta? Estamos aqui com os participantes aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Né? Tem uns que fica quietinho aqui, a gente nem. A Fátima aqui, nunca apareceu a carinha dela aqui. Amém. Se não tem mais perguntas, nós vamos orar então. E eu queria dar os parabéns a vocês, viu? Essa turma é muito boa. Porque eu sinto que o conteúdo que eu quis repassar, vocês absorveram muito. Até pelas perguntas, né? O feedback que passa para mim aí é muito através das perguntas. E também da prova. Né? É muito interessante. Estou aqui, pastor. Estou vendo aqui, Fátima. Está tudo tranquilo por aqui. Beleza. Então não há nenhuma pergunta mais? Os irmãos querem saber a respeito de alguma coisa da prova? Ela vai estar aberta a partir de amanhã, eu acho. Para mim está tudo tranquilo, graças a Deus. A prova são 10 questões de múltipla escolha e com toda certeza vocês vão se dar bem nessa prova. Amém, pastor. Depois da prova que a gente vai saber se tem dúvida ou não. Dúvidas só depois da prova, né, pastor? Só depois da prova. A prova está no mesmo nível daquela primeira. Tá. Eu estou pegando um pouquinho mais pesada com o ensino médio aqui. O médio aqui, eu estou pegando um pouquinho mais pesado. Mas vocês, por enquanto, aí tá. Mas isso também não quer dizer que agora para frente nós vamos pegar um pouquinho mais pesado, não, né? A Edna, que é professora aí, né, Edna? Misericórdia, viu? Não é todo mundo pessoa aqui igual a Edna, não. Pega leve, irmão. Não, mas quando a gente é professor é pior ainda, que aí a gente fica com medo e erra tudo. Meu Deus. Vão esperar a prova. Não, é tranquilo, pode ficar despreocupado. Vocês vão poder consultar a apostila, aí, em 1h30 para fazer a prova de 10 questões. Nossa, é tempo demais. Amém. Então tá, então vamos orar, então. Agradecer ao nosso Deus, né? Por essa vitória, porque é uma vitória, viu? Uma vitória a gente chegar até aqui, o final dessa primeira matéria. Aí eu peço aos irmãos aí que quem for querer a apostila impressa, manda o nome para mim, porque
Se for aquelas mesmas pessoas lá, eu levo lá essa semana mesmo e na segunda-feira. Ah, tá. Segunda-feira que vem a aula é presencial. É, Eu vou estar aí com vocês, viu? amém. Amém? Aí na igreja. A aula vai Amém. ser presencial, porque já foi acertado que até ao menos uma aula por mês presencial, né? Verdade. Então, estaremos aí. Amém. Mas eu vou dar um jeito de gravar a aula também. Tem internet lá, pastora Angélica? Ô, pastor, a gente não tem internet, não, mas a gente dá um jeito. Ah, mas também, se for o seguinte, se for qualquer coisa também, eu gravo, depois eu lanço no YouTube. Uhum, Né? Não tem dificuldade, né? tá bom. Então vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por esse momento que passamos juntos aqui. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor esteve conosco durante todo o mês passado, durante todo esse mês, nos direcionando nesse estudo. Pai amado, nós estudamos sobre o seu ser, sobre a sua inescrutabilidade. Estudamos também, Pai amado, Pai querido, pelos seus atributos. Estudamos pelos nomes que o Senhor tem, que relatam muito o seu caráter. Estudamos também, Pai amado, sobre os ateus, Pai amado, que o Senhor faça a sua vontade na vida dessas pessoas que dizem que não professam nenhuma fé. Nós estudamos, Pai amado, sobre um assunto importantíssimo, Pai amado, que é a sua Trindade, que é um dos mistérios, Pai amado, de Deus, que é a Trindade. Nós falamos também sobre a pessoa de Cristo. Ó, Pai amado, que Cristo, ele foi 100% homem, 100% Deus. Reafirmamos o estudo sobre a deidade de Jesus. Jesus era divino e ele também era humano. Pai amado, eu te agradeço pela vida de cada irmão que entrou aqui nessa sala online durante todos esses meses. Que o Senhor, Pai amado, possa fixar, Pai, esse conteúdo na mente de cada um, de cada uma. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pelo esforço de cada um que esteve aqui estudando conosco. Eu sei que não é fácil, eu sei que é complicado, Pai amado, mas o Senhor está fortalecendo cada um. Assim eu oro, Pai amado, e te agradeço. E te peço, Pai amado, continue conosco, nos direcionando, nos iluminando, porque só assim nós seremos cada vez mais vencedores. Cada vez mais nós estaremos aptos, Pai, para passar o que nós estamos aprendendo aqui para as outras pessoas. Porque é assim que é o desejo do seu coração, é que nós possamos repassar, não reter o conhecimento, repassar o conhecimento a todo aquele que precisa, e que seu nome seja honrado e glorificado no meio de todo aquele que crê. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Graças a Deus. Amém. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas por toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. 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 Amém, graças a Deus. Pastor, depois eu podia. Abre o microfone que fechou. Depois eu podia fazer uma palhinha sobre Israel, se der numa dessas aulas para frente. Tá, Tá bom? tá tranquilo. Sobre as condições atuais lá do que está acontecendo, né? É tanto a condição atual e porque que ponto chegou isso, né? Eu acho que vai acrescentar muito, porque é uma briga que vem de muitos anos, né? A briga começou lá em Abraão. Lá, ó. Pois é. Então, seria importante. Tá? Né?
Beleza. Então tá. Obrigada. Nada. Ô, Thalita. Oi, pastor. Tamo aí, consegui hoje. Beleza. Amém. Amém. Figura ilustre. Ai, glória a Deus, gente. Nossa, eu fico feliz demais que eu tô entrando. Tem dia que essa internet, oh meu Deus do céu, só Jesus. Pra dar graça. Mas hoje deu certo. Aula maravilhosa. Boa mesmo. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus pela sua vida, muito boa. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu vou sair então, gente, que minha bateria está acabando. Boa noite a todo mundo, tá? Paz do Senhor.